Boa tarde, Bahia! Está no ar o seu programa de rádio, na TV e no YouTube. Seja bem-vinda, bem-vindo. Vamos seguir juntos por aqui. Hoje vou tocar o barquinho sem Victor Pinto. Estamos aqui com Zaná Serravalho na operação do áudio. E vamos seguir com o nosso entrevistado, que já está aqui com a gente. É o nosso colunista da Band News FM, inclusive. Edísio Freire está aqui com a gente. Vamos falar de vários assuntos da economia, só que relacionados à política, viu, gente? Porque esse assunto tá fervendo, hein, Edísio? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Lorena, boa tarde a todos. É muito bom, um prazer estar aqui, né? Falamos um pouco na Band News e agora batendo esse papo aqui nesse jornal que é incrível. Muito prazer, vamos nessa. Vamos lá, lembrando, gente, que não estamos sendo veiculados na rádio por causa da transmissão da Copa, né? Nesse período, na semana passada, nessa semana toda. Deve dar uma trégua aí quando a Copa avançar na rádio, mas aí você pode conferir no YouTube, o programa fica lá salvo também e aqui na tela da Band. Bom, Edísio, logo quando começar falando do presidente eleito, Lula, ele que já está fazendo os movimentos de transição com os grupos da economia, a gente sabe que ele vai ter um trabalho grande nessa área, né, do nosso país, e uma fala dele, né, sobre estabilidade fiscal rendeu muito, né, logo nesse período, né, algumas semanas. Alguns economistas criticaram. O que isso significa para quem está acompanhando a gente em casa? Para a gente esmiuçar o significado disso, né? O que isso é necessário? O que isso interfere na economia, em outros setores? Vamos deixar bem claro aqui para quem está acompanhando. Isso. Bom, estabilidade fiscal, óbvio que a gente ouve muito falar, tem um termo que é uma legislação, que é a lei de responsabilidade fiscal. Acho que esse é um termo que as pessoas conhecem mais, né? Ouvem bastante falar por aí, que já tem muitos anos que essa lei está em vigor. Então a estabilidade fiscal nada mais é que o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, que é você gerir o ente público, e aí em qualquer uma das esferas de governo, de forma responsável, evitando gerar déficits que não estejam previstos na lei orçamentária. Então, o que o presidente eleito deve certamente ter tido a intenção de comunicar era isso, que uma das premissas de governo é trabalhar dentro da lei de responsabilidade fiscal, seguindo aí as leis e a legislação de forma justa e honesta e, mais ainda, responsável. Então, é dentro dessa linha. E o que é ter responsabilidade fiscal? É você gastar dentro do orçamento. A lei orçamentária, ela traz ali os elementos de receita e os elementos de despesa. Então, a própria lei diz, e é interessante isso, a lei diz o seguinte: a receita orçamentária ela é estimada e a despesa orçamentária ela é fixada. Por que isso? Porque a despesa a gente consegue prever o que fazer, mas a receita nem sempre. Isso vale para nós, na nossa vida pessoal, É isso vale verdade. para empresas e não é diferente para o governo, para o ente público, né? Então o ente público ele vive a receita do ente público são os tributos. Então, se você estima que você vai receber X milhões ou bilhões de reais em tributos, se todos pagarem os tributos, você recebe. Se não pagarem, se houver sonegação, se houver inadimplência, né, no pagamento do tributo, você não vai receber aquela receita. Por isso que a lei traz a receita como estimada e a despesa como fixada. Então, o equilíbrio fiscal é você conseguir monitorar isso mês a mês, né, trimestre a trimestre, garantindo que o governo tenha aí um equilíbrio fiscal, ou seja, ele não gere despesas que não possam ser suplantadas pelas receitas orçamentárias que ele tiver. E essa questão que ele falou sobre a estabilidade fiscal, né? E os economistas também, outros economistas entraram aí nessa questão. É algo que precisa ser balizado em relação a outras áreas também. Precisa caminhar junto, não é isso, Edísio? Precisa caminhar junto, né? Porque se você pensar que são muitas as necessidades do governo, se você vai olhar, você tem necessidades importantes na área da saúde, você tem importantes necessidades na área da educação, né? Na área social, né? A gente fala aí do Auxílio Brasil, tem uma discussão muito grande, inclusive com a PEC de transição agora, né? Um elemento aí que tem sido muito discutido, a questão do teto de gastos. Então você tem uma série de situações que vão interferir de fato no processo econômico. E por que isso é importante, Lorena, e a todos os telespectadores aqui? Porque quando você tem, e aí eu vou mais uma vez puxar um pouquinho para fazer uma comparação com o nosso orçamento pessoal e o orçamento empresarial. Empresas que não têm um orçamento equilibrado, que não fecham no positivo, que não tem lucro, aumentam seu risco. Então, se ela for tomar crédito, ela não vai conseguir, porque ela está lá com um nível de risco muito alto, porque ela é uma empresa mal pagadora, ou uma pessoa mal pagadora. O governo, mais ou menos, a mesma lógica. Né? Se um governo ele não tem um superávit fiscal, se ele não consegue gerir bem seus recursos, ele passa uma mensagem para o mercado
de má gestão fiscal. E isso gera descredibilidade que pode ter um efeito em cascata em todas as áreas, inclusive, não somente, mas inclusive no mercado financeiro. Não esqueçamos que o governo é emissor de títulos públicos. Né? Então, como é que você compra título público de um governo que não tem responsabilidade fiscal? Então, assim, a responsabilidade do presidente é muito grande, né? Não só nas falas, mas como nas atitudes do ponto de vista fiscal. Estamos conversando aqui no Boa Tarde Bahia desta segunda-feira com o economista Edísio Freire, ele que está na Band News FM, nosso colunista, toda segunda-feira com a coluna Fazendo as Contas. Já já a gente vai entrar para a nossa área, para a nossa demanda, tem 13º chegando, tem um monte de dívida para pagar, né? Muita gente aí precisando resolver essas pendências. Mas vamos lá, falar aqui da parte política. Bom, quais são os desafios para o presidente eleito nos próximos anos, Edísio? Qual é o desafio maior que você avalia? Por exemplo, o controle da inflação seria um deles? Eu entendo que o presidente eleito ele vai ter vários desafios. Eu entendo que o primeiro deles, talvez, Lorena, na minha visão, ele não é nem do ponto de vista fiscal, nem econômico, nem financeiro. É político. Nós temos uma nova composição do Congresso a se formar a partir de 1º de janeiro. E para que o presidente eleito consiga, de fato, desenvolver e desempenhar ações, né, positivas para o país, ele vai precisar ter um consenso dentro do processo político. Feito isso, os desafios, primeiro, do ponto de vista fiscal, o equilíbrio fiscal e econômico, porque não esqueçamos que nós estamos vindo aí com mais de 2 anos de uma pandemia que exigiu muito do governo em termos de recursos. Exigiu recurso com os auxílios, né, que foram direcionados às pessoas físicas, exigiu empenho com os recursos direcionados para as empresas, os subsídios, as isenções, os parcelamentos. Então, tudo isso onerou o governo, não só o governo federal. A gente tem aí ônus também para os governos estaduais e municipais que tiveram que dispor de recursos para suplantar todo um processo de pandemia, que é o que a gente viu aí nesses últimos 2 anos. Então, o desafio do presidente é exatamente fechar esse orçamento, né, para revisar o de 2023 e fechar a nova lei orçamentária a partir de 2024, de forma que ele consiga gerar crescimento para o país, que é a grande dificuldade. Né? Quando o presidente eleito, o Lula, foi eleito em 2002, ele pegou um país com, se não me engano, algo em torno de 32% de superávit primário. Então o cenário hoje é muito diferente disso. E isso faz com que ele tenha aí um desafio enorme, que é não só equilibrar o orçamento, mas gerar emprego e renda. E não esqueçamos que quando o governo gasta, quando o governo investe em construção civil, quando o governo investe no agronegócio, ele não está só investindo na parte física da construção civil, ele está gerando emprego e renda. Né? Então tem um grande pensador, economista, Keynes, que dizia, em outras palavras, no livro dele, de que em momentos de crise o governo precisa intervir. Se for necessário, ele tem que contratar uma pessoa para cavar um buraco e uma segunda para tapar. A ideia que ele quer passar com essa mensagem, com essa frase, é de que o governo precisa injetar dinheiro na economia, gerar emprego e renda, para que a economia, o fluxo circular de renda funcione e a economia cresça. É verdade. A gente vai falar já já sobre os desafios da próxima gestão, desses próximos 4 anos, dos principais entraves aí que o presidente eleito Lula vai encontrar, vai precisar resolver. Vamos dar uma pausa aqui no nosso papo, Edísio, para falar sobre o Congresso Jovem, o Encontro Nacional da Jovem Advocacia, que acontece em Salvador nesta semana, a partir de quarta-feira, 30 de novembro, até o dia 2. A gente vai conversar agora com Sara Barros, ela que é presidente da OAB Jovem na Bahia. Oi, Sara, muito boa tarde para você. Tá me ouvindo? Seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Estou vindo assim, é um prazer estar aqui. Agradeço o convite, ainda mais para falar do Encontro Nacional da Jovem Advocacia, que está sendo tão esperado aqui por nós. Isso, muito obrigada por nos atender. Bom, Sara, quais são os temas que serão abordados nesta edição do encontro? Qual é a programação e quem pode participar, né? Estudantes, advogados? Vamos lá, o evento ele é voltado para a jovem advocacia, mas podem se inscrever estudantes, bacharéis, jovens advogados, advogadas, outros profissionais, e nós vamos contar com vários palestrantes também de outras áreas, não só do direito. E o evento começa no dia 30 de novembro, no Centro de Convenções, a partir das 18 horas, e dia 1º e dia 2 de dezembro. Nós vamos ter uma programação enorme, nós temos 77 painéis, são mais de 320 palestrantes, e nós vamos ter 7 painéis simultâneos, e vamos realizar, mais uma vez, seremos a 4ª edição da Feira Baiana de Empreendedorismo Jurídico, que é voltada a expositores que vão trazer novidades
para a advocacia. Muito bom. Inclusive, tem uma presença importante da ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, na programação, né? Quando é a palestra da ministra? A ministra vai palestrar no dia 2 de dezembro, a ministra Carmen Lúcia, com o tema de ética. E nós temos outros ministros também. Nós vamos ter 3 ministros do STJ. O ministro Paulo Dias, que palestra no dia 1º, às 9 horas da manhã. Teremos mais 2 ministros na abertura do evento, o ministro Humberto Martins e Humberto Sebastião. E o ministro Sebastião, bem como teremos o ministro no dia 2 de dezembro também do TST, Cláudio Brandão. Além de todos esses ministros, nós contamos com vários juristas de fora do Brasil, né? E contamos com juristas baianos. É importante ressaltar que teremos a presença de Fred Didier, Pablo Stose, Rodolfo Pampona, Sabrina Dourado, Fernanda Barreto, Irã Furtado, grandes professores que nós temos aqui, principalmente aqui em Salvador. E vamos contar com professores também de fora que estão vindo para prestigiar o nosso evento. Então, o professor Rogério Sanches está vindo, nós vamos contar também com Faida Belo, vamos contar também com Camila Mazera, com grandes nomes que temos aí, e vamos trazer alguns nomes do marketing jurídico, inclusive jornalistas, que vão estar falando um pouco do poder da oratória, o poder da persuasão. Então, nós vamos contar com o Júnior das Neves, que hoje faz parte do Grupo Primo e faz parte da maior empresa de marketing que nós temos hoje aí dentro do G4. Vamos contar também com Maria Eduarda Vieira, que é uma CEO aí de marketing, que traz um marketing mais feminino, empoderado, e é voltado também para essas questões da advocacia. Hoje a gente tem uma discussão muito grande acerca da publicidade na advocacia, que também vai ser tratada no evento. Então, assim, a gente tem uma programação recheada. Quem tiver qualquer dúvida pode acessar o site do evento, www.enja.com.br, e conhecer um pouco mais, até porque a gente não consegue falar de todo mundo aqui, mas eu gostaria de agradecer todos e todas que aceitaram o nosso convite e estão vindo para Salvador para participar desse grande evento. Bacana, já movimentando também esse congresso, Sara. Estamos conversando com Sara Barros, presidente da OAB Jovem Nacional, Jovem na Bahia, para falar sobre o Encontro Nacional da Jovem Advocacia, que acontece nesta semana aqui em Salvador. Bom, Sara, sobre o encontro, né? Conversar com estudantes de direito, com advogados já trabalhando, atuando na área. Qual a importância desse tipo de encontro para a formação, para se discutir alguns assuntos que estão aí agora no tema, né, e no centro das questões, como você disse, é a questão da ética. Qual a importância de se discutir esses assuntos? É importante a gente ressaltar, né, que o Encontro Nacional ele é escolhido ano a ano o estado qual ele vai ser sediado. Então, a Bahia foi escolhida em 2019, a gente organizou tudo, lançou o evento, e em 2020 a gente teve a pandemia. Infelizmente, o ENJA foi adiado. Então, a gente tem 2 anos aí de expectativa e de espera para que ele pudesse acontecer aqui em Salvador, que a gente está dizendo, inclusive, que vai se transformar na capital da jovem advocacia. Sem sombra de dúvidas, isso marca o retorno desses eventos presenciais, mas mais do que isso, né? Tá todo mundo com muita vontade de se reencontrar, de rever os amigos, de voltar a fazer essas relações, o network que é extremamente importante, principalmente para a advocacia, até porque daí que vem os clientes, daí que vem as indicações, e fazer isso fomentando o futuro do que a gente quer para a advocacia, trazendo paralelamente a questão de inovação, tecnologia, que é inclusive a temática do evento, com a mudança que a gente teve e vem tendo na advocacia, principalmente esses últimos anos, que a gente teve uma aceleração da virtualização dos processos, da judicialização. Hoje mesmo de manhã a gente estava na CBN e eu comentei que hoje, para a gente conseguir ser advogado ou advogada, a gente precisa de internet, computador e um token. Então, isso mudou muito. Eu brinquei que quando eu era estagiária, eu ia ali para o fórum de trabalhista no comércio e tinha que levar um carrinho para poder fazer carga dos processos e sair arrastando os processos para levar onde eu trabalhava. Então, hoje em dia, a gente com o computador consegue resolver tudo. Então, a gente discutir justamente o que é que isso traz. Porque, assim, para a jovem advocacia, existe uma facilidade, né? A gente já nasceu nessa era mais digital, mas a gente tem a advocacia que tem mais idade, a advocacia dos idosos, como a gente costuma falar, que tem uma dificuldade, né? Dificuldade de fazer uma sustentação oral, de fazer uma audiência. Então, a gente interligar esses públicos com essa pluralidade que a gente encontra na advocacia e discutir os futuros do que a gente quer para a advocacia, sem sombra de dúvidas, é extremamente importante. Muito bem. Obrigada, Sara. Sara Barros, presidente do OAB Jovem na Bahia, participando aqui do Boa Tarde Bahia para falar do Encontro Nacional da Jovem Advocacia. Sucesso, viu, no encontro e até a próxima.
Muito obrigada. Espero encontrar com você e com o Dionísio lá. Vai ser um prazer recebê-los lá no evento. Tenho certeza que vocês vão ser muito bem recebidos. E agradeço a todos e todas que estão aí acompanhando. E um bom programa. Obrigada. Obrigada, Sara. Bom, estamos com o Boa Tarde Bahia na tela da Band, também no YouTube. Não estamos sendo veiculados na rádio nesse período por causa da Copa do Mundo, das transmissões. A Rádio Band News FM é a voz da Copa do Mundo, então não estamos sendo exibidos por lá. Mas vamos seguir aqui com o nosso Boa Tarde Bahia, porque estamos recebendo o Edísio Freire, ele que é economista, colunista da Band News FM também. A gente falando aqui sobre a economia, focado mais na parte política, a gente falando dos desafios do próximo presidente, o presidente eleito Lula, a gente falou da inflação, tem a questão do Bolsa Família, que ele já disse que vai voltar o nome, né? Vai tirar o nome Auxílio Brasil, vai mudar para o Bolsa Família, voltar ao nome. Tem uma questão do valor, como isso pode impactar no orçamento também, que eu acho que pode ser um ponto que vai ser debatido, né, Edísio? Exatamente, isso está lá na PEC, né, de transição, que é exatamente a grande discussão da PEC, dentre outros pontos, é exatamente o valor do recurso desse que hoje é Auxílio Brasil, que vai voltar a ser Bolsa Família, porque isso vai estourar o teto de gastos. E aí você entra num dilema interessante, né? Eu estouro o teto de gastos, mas eu trago benefício social, ou eu não levo o benefício social e me mantenho dentro do teto de gastos? Um dos principais pontos de discussão para essa PEC é exatamente isso que está aí se discutindo, já foi para o Senado, já não passou, está aí para subir para votação, enfim. Esse é o grande desafio do presidente eleito para conseguir avançar com esses pontos, porque estourar o teto de gastos significa correr o risco de não conseguir o equilíbrio fiscal, e isso pode ser um problema muito relevante. Não é só o auxílio, né? No caso o Bolsa Família, mas você tem outras propostas lá dentro na área de educação, na área ambiental, que está lá previsto. Então, ou seja, são pontos aí que serão discutidos, eu acho que já está quase chegando a hora deles definirem isso. Exatamente, a gente vai continuar acompanhando, tem outros pontos também, a gente falou da inflação, falamos do Auxílio Brasil, que vai para a Bolsa Família. Tem outros pontos também, reajuste de servidores que se discute, outras questões relacionadas a isso. Tem questão de, por exemplo, a gasolina, né, que a gente sabe que é um ponto que foi debatido muito nesse governo Bolsonaro, na questão Exatamente. do aumento. Oscilava bastante, né, Dízio? E é bom que se diga, falando nesse ponto do combustível, Lorena, que nós tivemos aqui na Bahia e em outros estados a redução da gasolina, do item gasolina, mas redução muito pautada no ICMS, que é uma questão regulada por cada estado, regulou o seu, cada um tem seu regulamento de ICMS. Então é importante, muito, muito, muito importante a gente começar a entender como é que isso vai ficar a partir de 2023. Porque, por exemplo, o diesel, ele não sofreu redução, né, no mesmo momento em que a gasolina recebeu. Então hoje o diesel ainda está hoje muito mais caro que a gasolina. Então esses pontos são muito importantes, porque isso interfere diretamente no processo produtivo, né? Quando você tem um aumento dos combustíveis, nesse caso, você aumenta com a logística e automaticamente você aumenta o custo de transporte, aumenta o produto na ponta, o consumidor paga mais caro, e aí você está tendo esses aumentos em escala acontecendo aí, que a gente vem observando, vem falando, né, ao longo de todo esse ano. E isso precisa ser melhor direcionado para que o Brasil, para que a economia, para que o mercado entenda como é que isso vai se posicionar melhor. E a questão do combustível, Edilson, você falou bem. Eu não tenho carro, Lorena, como é que isso vai me impactar? Não, impacta muito, hein, Edilson? Impacta e muito, né? Porque você acaba sofrendo na ponta. Então, se você pensar, a gasolina em si, ela talvez tenha menos reflexo na mesa do consumidor, mas o diesel e a energia elétrica, eles impactam diretamente, porque são custos dentro da operação industrial e dentro da operação logística. E para eu receber lá na minha casa, tá lá o meu pão na minha mesa, né, minha farinha, meu leite. Então, antes deles chegarem até mim, eles passaram por todo um processo produtivo e de transporte, que tem como insumo principal energia, seja energia elétrica, seja energia combustível. Então, quando você tem aumentos desses elementos de custos, eles vão refletir inevitavelmente na ponta, e a gente consegue perceber isso no supermercado, quando você vai comprar produtos hoje, se você pegar preços de um ano e meio atrás e os preços de hoje, eles estão muito mais agressivos. É uma diferença grande. Quem Muito faz grande. mercado da semana, então, sabe que foi num dia, aí você vai na outra semana, já tem outro valor completamente diferente, né? Exatamente. Para mais, né? Exatamente. A gente tem, e são várias variáveis que interferem no preço, né? Nós estamos falando aqui de combustível, de energia, mas você tem a própria sazonalidade, quando a gente pensa na linha de hortifrutis, a gente tem as importações do câmbio que interferem, nós temos uma guerra
na Rússia, que interferiu e tem interferido muito, né, no câmbio, na inflação mundial, não só do Brasil. Então, todos esses fatores acabam impactando fortemente aí no preço daquilo que a gente consome no dia a dia na nossa mesa. Vamos lá, então, falar do assunto que eu acho que tem muita gente querendo saber também. 13º, a primeira parcela deve ser paga até amanhã, dia 30 de novembro. E essa primeira parcela, Edísio, ela não tem um desconto, não é? Como é que funciona o pessoal conferir na conta? Nosso já entrou, Isso. não foi, Ozenar? Tô sabendo que já entrou. Muito bem. Primeira parcela. Mas não gastou ainda não, né? Com Não, certeza. Tá bom. ainda não. Tá aqui já previsto, já umas coisinhas para descontar. Maravilha. É bom. Isso, a primeira parcela do 13º tem que ser paga até o dia 30 de novembro, né? E o valor a ser pago é correspondente a 50% do benefício que você tem direito. Então, se você tem lá um salário de R$ 2.000, você vai receber a primeira parcela, o valor bruto de R$ 1.000, sem nenhum desconto. Os descontos, eles acontecem na segunda parcela, que é paga até o dia 20 de dezembro. Então, na segunda parcela, você vai ter o desconto do INSS, do imposto de renda, se for o caso, que ela vai vir, a segunda parcela vem o valor bruto, ou seja, os R$ 1.000, nesse exemplo que eu dei, deduzido o INSS e imposto de renda, se for o caso. E aí você recebe o valor líquido, ou seja, normalmente na segunda parcela, o que entra na conta lá do trabalhador é um pouco menor do que o que entrou na primeira parcela por conta aí desses descontos. Aí, vamos lá, então. Recebi essa primeira parcela. O que é que eu tenho que fazer? Qual é a orientação? Como é que eu faço para aproveitar melhor esse din-din? Estou cheio de conta, cheio de pendência, pago tudo, mas eu também quero comprar um presente para meu namorado, para meu filho, meu sobrinho. Como é que eu faço, Edísio, para Muito alinhar bem. tudo? Muito bem. Aí é importante definir prioridades, né? Se você tem, dentro da sua estrutura financeira, você tem dívidas, é óbvio que a dívida ela tem que ser olhada com um pouco de carinho. Por quê? Porque dívida é pagamento de juros. E quando você paga juros, pense que juros é um dinheiro que você está jogando fora. Jogando literalmente fora. Você não tem nenhum benefício com juros. Então, se eu estou pagando juros, eu preciso fazer com que eu diminua esse pagamento ou elimine. Então, se você tem dívidas, separa, faz um plano, vê que dívida é essa, se é cartão de crédito, se é algum empréstimo, se é cheque especial, vê como é que você consegue diminuir essa dívida ou até quitá-la com o valor do 13º, se for possível. E aí, feito isso, você pode usar a parte do dinheiro para planejar o seu final de ano. Então, final de ano a gente tem a ceia de Natal, você tem o presente, como você falou, né, do filho, do amigo, do namorado, da esposa. Então, planejar esses gastos com isso e pensar um pouquinho nos gastos de início de ano, né? Porque é muito comum no início de ano, para quem tem filhos em idade escolar, você tem despesas escolares, você tem alguns impostos. Imagine você poder pagar com 20% de desconto o imposto do seu veículo, caso você tenha esse compromisso, né? O IPTU, dentre outros. Então, se você conseguir planejar o seu 13º de forma que você consiga fazer aqueles gastos mais importantes, como eu falei da dívida, e trabalhar até aquilo que você gostaria de ter, gostaria de fazer, gostaria de consumir, uma viagem, como eu falei, a ceia de Natal, dentre outros, isso também é importante. Agora, tudo depende de caso a caso, né? Sim, inclusive a gente está até, o Serasa está com feirão Limpa Nome online, né? Fez aquele Isso. feirão presencial, gente, e tá com online até o dia 5 de dezembro. Então, às vezes é até melhor entrar, negociar, lembrando que Embasa e Coelba não entram nesse feirão, mas às vezes é melhor entrar nesse feirão que o desconto ali na sua dívida tira os juros, por Diminui exemplo, juros, né? você, né, elimina esse item que é muito pesado aí dentro do orçamento quando a gente fala em 13º. E eu já queria, aproveitando que estou falando desse tema 13º, eu queria lançar uma sugestão, um desafio para todos vocês que estão aqui nos assistindo. A gente está falando agora de organizar como gastar o 13º, né, agora de 2022. Mas vamos começar a pensar o que fazer com o 13º de 2023. Né? Vocês já pararam para refletir isso? Então, se hoje você não consegue ver a cor do dinheiro do seu 13º, é porque faltou um pouquinho de planejamento, talvez. A gente sabe que cada caso é um caso, existem situações que são emergenciais, mas se você começar a pensar como você vai trabalhar, atuar com o seu 13º do próximo ano, você começa a ter atitudes agora que farão com que você organize melhor sua vida financeira para quando chegar no final do ano que vem, ou seja, em novembro e dezembro de 2023, você tenha o 13º mais livre para você fazer coisas que você gostaria de fazer e talvez hoje você não possa por conta desses compromissos. Mas se você parar, organizar, se planejar e pensando no 10º de 2023, talvez você consiga fazer um uso muito melhor dele, porque essa é a ideia. É verdade, viu? E saiu até uma pesquisa recente, a gente divulgou na Band News FM, a questão da dívida. Não é só o seu nome que está em jogo, a sua saúde mental, né? E outros Exatamente. fatores. Insônia, as pessoas têm insônia, né? Você não consegue ficar em paz, Edísio, com conta Exatamente, para e pagar. já existem vários estudos que trazem exatamente esse ponto, né? A questão, quando a gente fala em educação financeira, Lorena, é importante dizer que a educação financeira não é uma questão matemática. A questão matemática é receita menos despesa, a equação a fazer é essa. A questão da educação financeira é o comportamento.
é o quanto você está disposto a mudar de atitude, mudar de comportamento, né? Trabalhar algumas crenças limitantes para que você possa ter atitudes mais positivas do ponto de vista da gestão do seu recurso. A gente sabe, e eu lido com isso no meu cotidiano, que de fato existem famílias e pessoas que acabam se endividando por uma real necessidade. Se acometeu de um problema de saúde na família e não teve outra forma de resolver se não fosse isso, ou teve um prejuízo material muito importante, enfim, ou ficou sem trabalhar e não teve como ter uma outra renda. A gente sabe que tem pontos que não foi a vontade da pessoa, mas a gente também sabe, Lorena, que existe muitos problemas financeiros causados por desvio de comportamento nessa área. Né, o que a gente chama de distúrbios financeiros, distúrbio da infidelidade financeira, o distúrbio da negação financeira, né, enfim, e que acaba as pessoas sem perceber, deixando de cuidar disso com carinho. Verdade, Edísio. Bom, a gente vai encerrando o nosso Boa Tarde Bahia. Você que quer tirar suas dúvidas, acompanhe o Edísio na Band News FM, toda segunda-feira, no Jornal Band News e também nas nossas plataformas de áudio. Com certeza, nesse fim de ano, ele vai focar muito nisso, né? De aproveitar o 10º, essa dica que você deu aí. Pensar no próximo 10º, você está pensando nesse, pensa no próximo, para planejar e não passar esse sufoco todo. Muito obrigada, viu, Edísio, por participar aqui presencialmente do Boa Tarde Bahia. Até a próxima. Muito obrigado, Lorena. Obrigado a todos os telespectadores. É um grande prazer. Forte abraço. Bom, a gente encerra o Boa Tarde Bahia desta segunda-feira, mas amanhã estaremos de volta. Amanhã eu e Victor Pinto aqui na tela da Band. Eu acho que já teremos um pouquinho... Aliás, não. Amanhã a gente não volta na rádio, não. Só na outra semana mesmo, viu? Por causa dessa primeira fase da Copa. Um beijo para todo mundo. Amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.